Então quero convidar você a pegar sua Bíblia, abri-la em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que é o texto proposto para esse tempo de aniversário da igreja em Santa Nésia. E eu creio que o Senhor já tem falado ao longo desse mês, já tem ministrado ao coração da igreja. Quero eu acreditar que nessa noite não será diferente. Deus continuará manifestando a sua glória, falando conosco através da sua palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso de número 4. Nós, enquanto povo metodista, temos o costume de fazer a leitura da palavra em pé, a não ser que você tenha alguma dificuldade física, pode permanecer assentado, mas vamos ler a palavra. Atos capítulo 2, verso 1 ao verso 4 diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu quero repetir a parte A do verso de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi a metade do grupo, foram todos. Não foi um terço do grupo, foram todos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E eu quero, nessa noite, já começar a liberar uma palavra profética sobre a tua vida, se você acredita nisso. Eu quero liberar que todos que aqui estão sairão cheios do Espírito Santo. Tem alguém crendo nessa noite? Bota sua Bíblia no banco aí. Levante uma das suas mãos, como um ato de confirmação que você entendeu, essa palavra é para você. Então você vai acreditar que o Espírito de Deus vai começar a te tocar a partir de agora. Ele vai começar a te encher agora. Porque a palavra que está aqui em Atos capítulo 2, verso 4 diz que todos, e ali tinham 120 pessoas no cenáculo, e todos foram tomados por uma presença poderosa. E eu quero acreditar que nessa noite não será diferente na igreja metodista em Santa Nésia. Você veio aqui conduzido pelo Espírito Santo, e é o mesmo Espírito que vai te encher, vai te tomar, vai te tocar, em nome de Jesus. Já começa a sentir o fogo de Deus queimando o seu coração. Aleluia, porque é tempo do Espírito Santo ser liberado sobre nós. Aleluia. Pai, eu quero levantar a minha voz em oração, em concordância com a oração que já tem sido feita neste lugar. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor quer derramar coisas grandes, firmes, ocultas que nós não sabemos. Como a Tua palavra nos diz, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito tenha liberdade de movimentar as águas nessa noite. Que seja um tempo poderoso, onde o nosso coração seja aquecido por fogo santo, onde o Teu Espírito possa mover de uma maneira incrível, poderosa, intensa, e ao sair desse lugar, saiamos com uma convicção de que o Senhor nos chamou para uma grande obra, para uma grande missão, porque Santa Nésia clama pela manifestação dos filhos de Deus, e eu creio, meu Senhor, que nesse tempo é a hora, e já chegou, em que o Senhor movimentará pelo poder do Espírito, para a glória do Teu nome. Fala conosco por intermédio da Tua palavra, ajuda-nos a entendê-la. Pai, é com temor e tremor que quero cumprir essa missão. Ajuda-me na noite desse dia, a Ti eu oro agradecido, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém, graças a Deus. Você pode se assentar.
mas você pode continuar dando glória, misturado com aleluia, aleluia. Amados, eu confesso que quando se fala de avivamento, é um tema que me fascina. Eu procuro algumas literaturas que falam acerca desse assunto, e eu não nego o meu fascínio acerca desses movimentos que aconteceram ao longo da história e continua acontecendo. Nos faz entender que o Espírito Santo é movimento. Desde que ele foi derramado em Atos 2, ele permanece cumprindo o seu propósito. E ele veio na intenção de potencializar a igreja, de oxigenar a igreja, de habilitar, de capacitar a igreja para cumprir a missão de Deus, que foi feita por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É este Espírito que toma o nosso coração e enche da sua palavra e nos dá a possibilidade de pregar o Evangelho e as pessoas serem tomadas pela mesma presença que nos atinge, que nos alcança. Mas nós temos visto uma certa deficiência desse poder ao longo dos nossos dias, e digo isto porque me parece, eu não sei se você faz a mesma leitura que eu, a igreja de uma maneira geral, muito especialmente no Brasil, está perdendo um pouco a sua vida com Deus. Nós temos visto tanto as notícias acerca de escândalos vinculados à igreja evangélica brasileira, e é verdade, o nosso coração se entristece por ouvir essas coisas. Aliás, a igreja brasileira evangélica especialmente tem mais sido citada por seus escândalos do que necessariamente por suas boas obras, pelos seus testemunhos. Mas isso não significa que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Isso não significa que o Espírito Santo não esteja atuando. Aliás, eu gosto muito de um texto lá de 1 Reis, capítulo de número 19, quando o profeta Elias estava dentro de uma caverna no Monte Horebe, e ele, ao sair da caverna, ele chega diante de Deus e fala: Senhor, muito obrigado, porque eu não me rendi a Acabe e a Jezabel. Eu fui o único que não me rendi diante desse peso de idolatria. E Deus disse para ele assim: Elias, ainda há 7.000 pessoas que não se curvaram a Acabe, que não se curvaram a Jezabel. Eu tenho salvaguardado, eu tenho preservado os remanescentes. E a minha oração ao longo desses dias é que Deus encontre os seus remanescentes na igreja brasileira, que Deus possa levantar pessoas que estão dispostas a pagar um preço para ver um avivamento acontecer, a tocar o solo brasileiro. E eu te faço uma pergunta nessa noite: será que, se Deus estando aqui, Ele conseguiria encontrar gente disposta a ser esse exército poderoso que fará a diferença na nossa geração? Será que Ele encontraria? Será que Ele encontraria corações dispostos, abnegados a cumprir a missão de Deus? Eu penso que o Espírito Santo está à procura. O próprio Jesus diz acerca dos adoradores, mas também se aplica a essa realidade, lá em João capítulo 4, verso 23 e 24, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E eu aprendo duas coisas importantes aqui. A primeira: se Deus está à procura, é porque Ele está disposto a encontrar alguém. E segundo, se Ele está à procura de verdadeiros adoradores, é porque há, infelizmente, falsos adoradores. Então eu entendo que essa palavra cabe perfeitamente no que se refere a avivamento, porque você só pode ser um instrumento de Deus para avivar se o teu coração é pleno para adorar. Porque ninguém que adora a Deus não esteja disposto a cumprir a missão que o Pai delegou. Um adorador tem no seu coração o anseio, o desejo, a vontade, o prazer de cumprir a missão daquele pelo qual ele transfere a sua adoração. E se você é um dos tais, eu quero te pedir um favor: levante uma das suas mãos, libere uma palavra de louvor ao nome de Jesus nesse lugar. Adore e bendiga, faça com que esse ambiente esteja impregnado da presença dEle, através da sua adoração, porque a adoração atrai a presença de Deus entre nós. E se Ele está nesse lugar, você pode ter certeza
muita coisa vai acontecer. Muitas portas se abrirão. Muitos milagres surgirão. E acima de tudo, muitas testemunhas se levantarão para cumprir a missão de Deus. Atos capítulo 2 fala sobre a efusão, o derramamento. Alguns chamam de batismo. A nomenclatura para nós pouco importa. O fato é uma palavra que Jesus já havia declarado à sua igreja. Lá em Lucas capítulo 24, verso de número 49, Jesus chega para os seus e disse: permanecei-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o mesmo Lucas, em Atos capítulo 1, verso de número 8, traz uma palavra do mestre retratando um pouco sobre isso também, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Isto é, a obra começa na casa, mas não termina na casa. Eu posso entender, e me permita fazer com que essa palavra seja contextualizada. Se Jerusalém era o início da obra, se a igreja está em Santanésia, o Espírito Santo derrama-se sobre Santanésia, mas não fica apenas em Santanésia, alcança todo o município de Piraí, mas não fica apenas em Piraí, alcança Barra do Piraí, Valença e cidades vizinhas, mas não fica apenas nessas cidades, ela pode alcançar o estado do Rio de Janeiro, e não apenas o estado do Rio de Janeiro, ele pode tocar o solo brasileiro, e não apenas o solo brasileiro, ele pode fazer algo poderoso no planeta Terra, em nome de Jesus. Eu creio nisso, porque Atos 2 revela que esta obra que começou num espaço pequeno, que comportava aproximadamente 120 pessoas, quando o Espírito de Deus desceu, por volta das 9 horas da manhã, é assim que Lucas traz essa palavra. Pedro se levanta agora com uma autoridade, com uma intrepidez, ele levanta agora com o poder do Espírito Santo e começa então a liberar um sermão, falando acerca do Cristo que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a Bíblia diz que existiam muitas pessoas ali de várias nações, povos, línguas e tribos, e após a sua palavra, o seu sermão, isso lá no capítulo 2, no verso de número 37, a Bíblia diz que alguns homens começaram a chorar, perguntando, dizendo: que faremos, varões galileus, diante dessas coisas? Pedro toma a palavra novamente e fala: arrependei-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Depois que ele termina essa palavra, 3.000 vidas aproximadamente levantou a sua mão a Cristo e reconheceu ele como Machia, como Senhor e como Salvador. Alguém que era indouto, iletrado, alguém que não tinha escolaridade, um simples pescador, mas foi tomado pelo Espírito Santo. E a sua história muda. E a história dele transformada torna o instrumento de transformação na vida de outras pessoas. E o poder do Espírito Santo foi varrendo. Eu gosto muito de um texto de lá de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, se não me falha a memória, no verso de número 6, quando Paulo e Silas, eles estão pregando o evangelho em Tessalônica, e a Bíblia diz que alguns disseram: aqueles que atormentam o mundo chegaram até nós. Ou seja, a mensagem era tão poderosa, ela era tão banhada pelo poder do Espírito Santo, e é bom ressaltar de que naquela época não existia a internet, naquela época não existia o WhatsApp, naquela época não existia recursos eletrônicos para fazer com que a
mensagem chegasse mais rápido, mas o poder do Espírito Santo era tão tremendo pela mensagem de Deus, que alcançava outros povos, mesmo antes do próprio apóstolo Paulo chegar naquela cidade. Eles ouviram que existia um grupo que fazia a diferença, um grupo que era cheio do Espírito Santo, um grupo que entendeu que vale a pena ser tomado por esse poder que foi profetizado por Joel, e há de vir nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Esse povo era cheio do Espírito Santo e fazia uma obra grande. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá o fôlego necessário para cumprir essa obra. E deixa eu profetizar, levante uma das suas mãos. Eu profetizo que Ele vai te tomar, para que você seja inspirado, e ao chegar na sua casa, vai brotar uma palavra reveladora, e você vai liberar sobre as pessoas que você deixou lá. Eu profetizo que a tua parentela, a tua vizinhança, o bairro de Santa Anésia será tomado pelo poder do Espírito Santo. Só quem crê vai dando glória a Deus aí, misturado com aleluia. Aleluia. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é fantástico. Nós estamos num período que nos empurra a isso. Dentro do nosso calendário cristão, nós estamos no período indo para Pentecostes. E tem algo muito peculiar à nossa realidade enquanto povo chamado metodista. No dia 24 de maio, nós celebramos o culto do coração aquecido, uma experiência que John Wesley teve no dia 24 de maio de 1738, você conhece bem essa história. Por volta das 15 para as 9 da noite, em Aldersgate, ele ouviu um leigo lendo o prefácio que Lutero escreveu da carta aos Romanos, e o seu coração foi estranhamente aquecido. Essa experiência de John Wesley foi uma experiência divisor de águas. Por quê? Porque transformou o seu ser. E não é que aquilo que ele havia feito antes deveria ser ignorado, não. Mas a experiência que ele havia vivido ali transformou, tornou-se divisor de águas da sua história. E por que eu quero citar esse exemplo? Porque nós, enquanto povo metodista, nós temos a história, nós temos a tradição, nós temos a teologia, mas precisamos buscar a experiência. Não podemos negligenciar aquilo que um dia foi no coração de John Wesley e que precisa estar no coração da igreja metodista hoje. É muito bom nós relembrarmos essa história, é muito bom a gente reviver essa história, mas o melhor de tudo isso é colocar em prática a história que um dia fez a diferença lá no século XVIII, que banhou a Inglaterra com o poder do Espírito Santo. É muito bom a gente contar isso, porque nos anima, nos empolga, eu sei, traz entusiasmo, mas mais do que contar a história, é vivê-la em nossos dias, é sentir o Espírito Santo fazendo em nosso tempo, em nossa geração. Que Deus levante a igreja para cumprir essa missão por esses dias, em nome de Jesus. A história que mexeu com John Wesley, alguns historiadores do movimento chegam a dizer que após a morte dele, ele deixou em torno de 140 mil metodistas espalhados na Inglaterra e na América do Norte através de grupos pequenos. Um cara que nunca largou a igreja anglicana, morreu pastor anglicano, mas percebeu que mesmo diante da apatia religiosa de seu tempo, ele poderia ser uma fagulha diante de uma geração apagada. Eu gosto muito de uma frase de John Wesley, em que alguém chegou para ele uma vez e disse assim: John, como é que você faz para atrair tantas pessoas? E ele disse: é simples, eu me coloco em chamas para que os outros possam vir e me ver queimar. Aleluia. Muito mais do que falar do fogo, é sentir o fogo queimando dentro de nós. Muito mais do que pregar sobre isso, que é bom, é importante, fascina, mexe com a gente, mas está na hora de a gente começar a sentir o Espírito envolvendo o nosso interior. Alguém está entendendo isso? Está na hora de você sair daqui abanando o teu coração, falando: uau, o Espírito de Deus me tocou nessa noite, o Espírito de Deus me envolveu. Muito mais do que está registrado na Bíblia, que já é importante, eu consigo ver que as verdades da Bíblia, elas servem, é possível vivê-las em nosso tempo, em nossa geração. Aleluia. Chega de ter uma igreja apagada. E quando eu falo igreja apagada,
Muita gente acha que igreja acesa é aquela que fala em língua estranha, aquela que roda. Não, não é nada disso. Eu falo de uma igreja acesa, mas é uma igreja que está disposta a pagar preço. É uma igreja que está disposta a renunciar. É uma igreja que sim passa períodos cansativos de oração. É uma igreja que não fica encontrando desculpas. Porque essa igreja de Atos dos Apóstolos, a situação do lado de fora estava difícil, mas do lado de dentro eles estavam orando. A gente está vivendo dentro de uma geração onde a gente encontra pessoas que estão reclamando na arquibancada de tudo e de todos, mas não arregaça manga para fazer a obra. Gente para reclamar tem aos montes. Eu quero ver você arregaçar a manga, entrar em campo e jogar, porque falar mal tem muito. Eu quero ver você parar de reclamar e começar a clamar, para que o Espírito de Deus comece a se movimentar. Está na hora da igreja parar de ficar lembrando de passados sofridos ou algo assim. Está na hora da igreja entender que ela foi levantada nessa geração para fazer a diferença, porque o mesmo Espírito que atuou na vida dos nossos pais, dos nossos antepassados, ele não mudou, ele continua o mesmo, ele continua fazendo, ele continua se movimentando, ele continua exagerando na sua unção. E aí eu quero trazer duas verdades que estavam relacionadas a essa igreja que se inicia e que é tão importante para os nossos dias. A primeira, pode parecer muito óbvio o que eu vou dizer para você aqui, mas eu tenho a impressão de que na prática está muito distante. Primeira, para ter o Espírito Santo, precisamos ser uma igreja de oração. Eu sei que o que eu disse você já sabia. A pergunta que fica é: você é alguém que ora bastante? Eu já vi metodista dizendo assim: eu sou metodista de berço. Há quanto tempo você ora? Quanto tempo você lê a Bíblia? Tem gente que joga o Wesley no peito dos outros, mas não faz o que o Wesley fez. O Wesley orava no mínimo 3 horas por dia. Quanto tempo o povo chamado metodista está orando? Quanto tempo nós estamos nos dedicando a Deus em oração? Porque honestamente só tem relacionamento com Deus se for por intermédio da oração. Não há outro caminho, não existe atalho, não há outra via. Tem que ser debaixo de oração. Na vida do crente, oração não ocupa espaço, quanto mais, melhor. E a gente precisa ser uma igreja que ora incessantemente. Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 17: orai sem cessar. E quando eu falo sobre oração, eu falo sobre disciplina no orar. Eu falo em pessoas que se organizam para orar, de pessoas que colocam na sua agenda a oração como prioridade. Eu falo de uma igreja que sente anelo, desejo, prazer em Deus por intermédio da oração. Eu gosto de uma expressão, aliás duas, do mesmo personagem, Davi, no Salmo 42 e no Salmo 63. No 42, Davi fala o seguinte: assim como a corça suspira pela face das águas, a minha alma tem sede de ti. No 63 ele diz assim: como terra árida, seca, que precisa da chuva, a minha alma tem sede da tua presença. Só tem sede de Deus quem dedica seu tempo na oração. E dedicar seu tempo na oração é substituir, tirar alguma coisa da sua agenda e colocar a oração nesse lugar. Às vezes a gente fala assim: eu não tenho tempo para nada. Não, você não tem interesse, porque tempo a gente arruma. A gente é quem monta a nossa agenda. Você pode tirar a parte da novela Reis e colocar a parte da oração. Você pode tirar o WhatsApp em algum momento e pode colocar a oração. Você pode parar de ver o Instagram por algum momento e pode dedicar seu tempo em oração. É interesse. Quem tem sede de Deus vai buscá-lo. Só tem o Espírito Santo se tiver oração. Porque na oração a gente encontra refrigério. Na oração a gente encontra resposta.
Irmãos, eu vou repetir, não é demais quando alguém fala, vai orar. Mas eu queria uma resposta melhor. Meu amigo, a melhor resposta vem da vertical, não vem da horizontal. Nós, enquanto pastores, não temos palavras mágicas, que muitas vezes o pessoal entra no gabinete e acha que a gente tem que ter uma palavra que vai mudar destino, né? As pessoas acham que a gente tem uma palavra tipo, aquela que vai alterar a rota, porque o pastor, afinal de contas, é um ungidaço do Senhor. Não necessariamente, né? Porque quem dá a direção é Deus. E quando você entra no teu secreto, quando você está no particular com Deus, aquilo que Jesus disse em Mateus 6, você lembra disso? Verso de número 6, quando você entra lá no seu quarto, que só está você e ele, e você começa a colocar a tua boca no pó, as tuas lágrimas correm sobre o chão, quando o teu joelho toca no chão, aí você vai ouvir o som da voz de Deus falando ao seu coração. Por quê? Porque na oração a gente tem resposta. Eu vou te fazer uma pergunta, mas não me responda. Você é um crente de oração? Você é um crente que ora? Quanto tempo você dedica a Deus em oração? Pastor, eu dedico 5 minutos. Mas os seus 5 minutos são 5 minutos de excelência? Ou você dobra o seu joelho já pensando na hora de parar? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se Deus se derramasse sobre a sua vida, na mesma medida que você se derrama a Ele, quanto de Deus você teria? Alguém entendeu a pergunta? Eu vou falar de novo. Se Deus se entregasse a você, na mesma medida que você se entrega a Ele, quanto de Deus você teria? Eu sei que é um ponto de interrogação gigantesco, porque a gente quer muito de Deus, mas se doa pouco para Ele. Você terá de Deus na medida em que você se entrega a Ele. Quanto mais você se entrega a Ele, mais dele você terá. E não tem outro caminho, não tem conversa fiada. É entrega, é vida, é dedicação. Primeira, oração. A segunda verdade, para sermos cheios do Espírito Santo: oração e unidade. Oração unânime. Pastor, o que isso significa? Eu vou te explicar. A oração individual, ela nos ajuda a encontrar caminhos para questões individuais. A oração enquanto igreja nos ajuda a encontrar caminhos para o que Deus quer fazer mediante a comunidade de fé. Essa igreja aqui, no verso de número 12 a 14 do capítulo 1, antes do Espírito Santo ser derramado, a Bíblia diz que eles estavam orando incessantemente. Mas não era incessantemente apenas, eles estavam unânimes na oração. Sabe o que significa? Significa a oração com algo em comum, uníssona, a mesma voz, o mesmo pedido, o mesmo direcionamento. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui gostaria que o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a igreja de Santa Nésia? Levanta a mão. É uma pergunta retórica, né? Eu já sabia a resposta. A pergunta que eu faço após esta: quantos de vocês oram pela mesma coisa? Porque só tem o Espírito Santo para todo mundo quando todos têm a mesma oração. Por que Paulo constantemente fala contra o espírito partidário? Porque reino dividido não subsistirá. Quando há grupos dentro da igreja, tem-se dificuldade do Espírito ser derramado sobre ela. Porque é um grupo pedindo A, outro grupo pedindo B, e a coisa não entra num acordo, e o Espírito Santo fica meio sem entender como ele vai ser derramado. Por quê? Porque ele não se derrama em lugar dividido.
Eu vou te trazer uma verdade que Jesus disse. Jesus havia curado um homem no sábado, e um dos fariseus disse o seguinte: este expulsa demônio por Beelzebul. Aí Jesus disse o seguinte: se eu expulso o demônio por Beelzebul, logo o reino está dividido, e reino dividido não subsistirá. Alguém lembra dessa narrativa? Alguém lembra desse episódio? Olha o que Jesus disse: nem o diabo é desunido com seus demônios. O trabalho dele é para desunir a igreja, mas a maneira como ele faz não é a base da desunião. Se até o inferno se une para destruir a igreja tem que entender a força da unidade, porque na unidade ela vence. Nós não estamos aqui para prevalecer conceitos humanos, nós estamos aqui para prevalecer o conceito de Deus. Aqui ninguém merece glória, porque Deus na sua palavra diz que Ele não divide glória com ninguém. Deus, Ele pode usar a todos por meio da sua graça, da sua bondade, porque se fosse por mérito, estava eu e você no vinagre, todo mundo no sal. Ele vem com a sua graça e nos usa, apesar de nós, Ele nos usa. Mas a igreja precisa estar unida no mesmo propósito. E aí eu fico pensando, pastor Everton, essa igreja de Atos, lá no cenáculo, eles sabiam que existia uma promessa. Eu imagino a oração. Uma pena que Lucas não destacou a oração, mas eu imagino todos ali dizendo: vem Espírito Santo. Só uma pessoa entendeu porque deu aleluia. Eu vou repetir: vem Espírito Santo. Entra nesse lugar, Espírito Santo. Eu fico a imaginar Pedro de um lado dizendo: vem Espírito Santo. Maria do outro dizendo: vem Espírito Santo. Tiago do outro dizendo: vem Espírito Santo. Maria Madalena do outro dizendo: vem Espírito Santo. Os apóstolos declarando: vem Espírito Santo. As mulheres que ajudaram no ministério de Jesus: vem Espírito Santo. Eu imagino uma só voz, uma só oração, dizendo: vem Espírito Santo. Nós desejamos a tua promessa entre nós. Jesus disse isso: nós te queremos, cumpra a tua palavra em nosso meio. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí, amados, acontece algo. 10 dias depois da ascensão de Jesus, no dia de Pentecostes, às 9 horas da manhã, enquanto os fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei estavam tentando encontrar os apóstolos, eles estavam do lado de dentro clamando, buscando ao Senhor, dizendo: vem Espírito Santo. Eu imagino assim, e a Bíblia diz que o vento começou a soprar. E sabe o que Lucas diz no verso de número 2? De repente. Vocês entenderam ou não? Entenderam mesmo? Não ouviu um glória? Era a hora do glória agora. Mas eu vou repetir. Ele disse: de repente. De repente. Você sabe o que é de repente? Algo que acontece sem que você não tenha controle. Ela acontece simplesmente. O de repente não dá para manipular, porque vem na hora de Deus, no tempo de Deus, do jeito de Deus, como Ele deseja, como Ele espera. Mas Ele encontrou corações que estavam desejosos pela presença dEle. De repente o vento começou a soprar do lado de fora, não, do lado de dentro. Começou a soprar um vento veemente e impetuoso, e encheu todo o ambiente aonde eles estavam reunidos. De repente, me permita usar mais um exemplo de John Wesley. No dia 1º de janeiro de 1739, Wesley estava junto com alguns dos seus amigos, George Whitefield, seu irmão Charles Wesley, e eles estavam agradecendo a Deus por um novo ano que estava se iniciando. Por volta das 3 horas da manhã, ele coloca isso em seu diário: o Espírito de Deus desceu. A história chega a narrar dizendo que alguns não conseguiram ficar de pé, tamanha era o
peso da glória que estava sobre aquele ambiente. E por que quando a glória vem, muitas vezes a gente sente que o nosso corpo, eu não sei se você já sentiu isso, mas quando vem a glória, tu fala, uau, parece que eu não consigo ficar de pé. Porque a palavra kavod, no hebraico, que se traduz como glória, também é traduzida como peso. Quando a glória de Deus vem, e quando ela vem com uma intensidade, às vezes é até difícil você ficar de pé. Eu não estou dizendo aqui, é bom que se fale isso, que a gente prega uma igreja caicai ou coisa assim, negativo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma experiência profunda, eu estou falando de uma igreja marcante, de uma igreja que sente algo poderoso acontecer na vida dela. E Wesley chega a dizer que alguns ficaram ali por alguns minutos, sem entender o que estava acontecendo, mas eles tinham convicção de que era o Espírito que havia entrado naquela casa. Meu amigo, se isso te empolga, pelo amor de Deus, levanta a sua mão e diga, Senhor, eu quero essa presença para mim. Eu desejo essa presença para mim. Aleluia.